Na sequência do nosso placar estatístico, a gente vai para o gráfico de 15 minutos, onde a gente vai analisar o Market Profile. O Market Profile é uma junção aqui na plataforma Profit Pro entre os indicadores TPO e Volume Profile. A junção desses dois indicadores acaba criando o que a gente chama de Market Profile. O Market Profile é a principal análise que a gente usa para determinar regiões de interesse de negociação. Ele vai dar para a gente uma condição de volume no preço. A gente tem o volume no tempo. O Market Profile mostra para a gente um pouco do volume no preço, ou seja, regiões que foram mais negociadas ao longo da escala de preços, que mostra para a gente uma certa intenção. Como assim, Felipe? Mas não já foi negociado? Já. Mas porque teve uma intensa negociação naquela região de preço, pode ser, e é muito frequente que aconteça, que lá na frente, no futuro, alguns grandes players ainda estejam montados naquela posição porque perderam essa posição por algum motivo, porque essa posição foi tomada deles por algum motivo e eles ainda estão tomando prejuízo em relação a essa posição. Então essas posições são posições de alto interesse de negócio. É muito frequente que os preços voltem ali e a gente veja os preços reagindo e os players brigando pela posição que a gente fala, tá? Dentro do Market Profile, a gente vai distribuir em várias marcações. Então, eu vou mostrar na tela para vocês daqui a pouco. Então, o Market Profile, a gente marca os nós de alto volume, ou seja, são as regiões mais negociadas de preço, ela faz uma ponta no indicador, você vai ver. A gente marca a POC. O que é a POC? É o Point of Control, ou seja, é o ponto de controle. O ponto de controle é o nível mais negociado no dia todo, no pregão todo. Uma hora ele foi um nó, mas todo nó, em algum momento, foi uma POC. Tá? Mas ele se desfaz, ele negocia outros parâmetros de preço, outros níveis de preço, mas em algum momento, quando o pregão fecha, existe uma região mais negociada. E essa a gente chama de POC, que a gente marca também, que ela é de muita importância de referência para a gente. Tá? Além disso, a gente tem a VH e a VAL, que é o limite do que a gente chama de área de valor. O Market Profile foi construído baseado numa curva de sino para determinar uma distribuição normal de preços dentro do indicador ou dentro do mercado. Eu não vou entrar nessas questões mais fundamentais do indicador, mas o criador do indicador dizia que, pela análise, quando o preço sai dessa região de valor para cima ou para baixo, quando ele perde esse limite da área de valor de alta e da área de valor de baixa, ele entra numa condição de instabilidade chamada risco de cauda ou tail risk. Tá? Nas aulas ao vivo, eu vou passar para vocês, lá na mentoria ao vivo, nas aulas de Tira Dúvida, eu vou passar para vocês a referência da maior autoridade em Market Profile do mundo, o cara que faz o melhor estudo em Market Profile do mundo, inclusive foi quem me treinou, foi quem eu fiz treinamento, então eu vou passar para vocês a referência do site dele, do contato dele, dos livros dele e das matérias que ele faz, que são geniais. Esse cara, ele foi o cara responsável por popularizar o Market Profile no mundo. Depois que ele saiu da CME, saiu da Bolsa, ele ficou muito tempo preso na Bolsa lá, restrito aos institucionais, por isso que muita gente não conhece ele ainda é muito recente no mercado. Nas aulas ao vivo, eu passo isso para vocês pessoalmente, tá bom? Marcamos essas regiões de dias passados e do dia atual. Lembrando que dos dias passados elas estão estáticas e do dia atual ela é variável, porque ela muda ao longo do dia. É importante a gente marcar todas elas, as que são válidas e as que não são válidas. Como é que a gente define isso, Felipe? Eu vou mostrar no gráfico para vocês também, mas principalmente por um fator. A defesa das regiões validando a posição ou não. Como assim, Felipe? Tem uma região marcada que o mercado vem, defende e respeita. A partir do momento que o mercado passa direto nessa região, quer dizer que ela não está válida mais e provavelmente o mercado está entendendo uma outra região de interesse de negociação, onde a gente vai estar olhando também e provavelmente já vai estar claro para a gente. Então, vamos para o mercado e vamos marcar essas regiões. Muito bem, pessoal. Esse aqui é o Market Profile. Mais uma vez, a configuração do indicador está aí para vocês como material complementar nesse módulo e vocês também têm ele pronto aí quando ele vai no layout de tela que vocês vão carregar na tela de vocês. Mas ele dá esse formato aqui, ó. Então, essas linhas amarelas em cima e embaixo aqui, ó, são a VAH e a VAL, ou seja, Value Area High, Value Area Low, tá? Área de valor de alta, área de valor de baixa. Ela define justamente o que eu falei para vocês como a área de valor que está dentro desse padrão de mercado aqui e ele corresponde a entre 70% e 75% da disposição de negócios no dia, tá? Da distribuição de negócios no dia. Então o mercado tende a segurar nessas áreas, porque quando ele perde essas áreas, ele tende a buscar riscos maiores, ou seja,
geralmente aumenta a volatilidade, geralmente o mercado toma defesas mais fortes, toma interferências mais fortes. Além disso, a gente tem uma outra linha aqui, que é essa linha vermelha, mais forte que vocês estão vendo aqui, ó, que ela é a POC. É justamente o ponto de controle do dia, que é o ponto mais negociado no dia até então, tá bom? Além disso, a gente tem os nós. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês agora, para vocês verem os nós bem marcados aqui, ó. Então, dá uma olhada aí para vocês verem, ó. Tá vendo essas pontas que o indicador mostra aqui, ó? Ó. Ó. Essa ponta aqui, essa outra ponta aqui, ó, tá mais clarinha, mas dá para ver aí. Olha aqui atrás, ó, essa ponta, essa ponta, essa ponta. Tudo isso são nós, tá? Nós de alto volume. Esses nós a gente vai marcar com linhas assim, ó, projetando para frente. Tá bom? A VH e a VAL a gente não vai marcar de dias anteriores, porque elas só valem para o dia atual. As do dia anteriores não são válidas. Mas os nós, que ainda estão válidos, eles são projeções para o futuro de muitos dias, semanas ou até meses. Então, aqueles válidos a gente tem que marcar, tá bom? E aí a gente faz a marcação de todos esses nós, e a gente também marca com uma linha vermelha a POC do dia lá. E projeta para frente aquelas que estão válidas, tá bom? Quando vocês veem esses outros processos aqui, esses fundinhos, esses vales aqui, ó, isso aqui quer dizer, por exemplo, todo esse vale aqui, ó, que negociou menos, quer dizer, igual esse aqui, ó, esse vale aqui. Isso quer dizer que essa região aqui teve baixa liquidez, né? Provavelmente o preço explodiu aqui, inclusive por isso, né? Ele ganha uma explosão porque tem baixa liquidez, ou seja, isso aqui a gente chama de vácuo de liquidez, tá? E são pontos importantes quando o mercado, quando a gente está operando principalmente, e a gente fala, ó, eu estou comprado, eu estou vendido, e se o mercado entrar num vácuo, aquilo é bom para a minha posição, porque ele vai acelerar a favor da posição, tá? Ou, de repente, ó, aí tem um vácuo, eu não posso ficar com o stop muito longe, porque senão isso aí vai acelerar o mercado e vai me dar um stop maior, vai pular stop, e essa coisa toda, tá? Então, são essas as marcações que a gente faz, POC, nós, VH e VAL. Agora, como é que a gente faz essas marcações de dias anteriores? O que que vale e o que que não vale? Eu vou dar um zoom menos aqui, espero que vocês consigam ver, nos últimos 10 dias, porque o indicador, ele marca no máximo 10 dias para trás, tá? Mas, quando a gente vai marcando isso ao longo dos dias, vão ter marcações que vão ficar aí por meses. Mesmo que o indicador não esteja lá, as minhas marcações continuam, elas não mudam. A minha marcação só sai daí se o nível de preço for limpo, tá? Se a marcação não valer mais, como eu falei para você, se passar para cima e para baixo, não vale mais, você vai marcar outro nível. E a gente vai mostrar aqui agora. Então, eu vou começar a marcar. Eu vou tirar essas linhas aqui para explicar para vocês o seguinte. Eu vou começar a marcar daqui para trás. Por quê? Porque esse, então, é o meu dia atual. Então, essas são as minhas linhas mais fresquinhas que eu tenho, aquelas que eu realmente tenho certeza que estão mais válidas. Beleza? Então, vamos marcar elas ali. Então, marco a POC de vermelho, marco um nó que tem bem aqui, ó. Esse aqui, ó, tá vendo? Vou marcar esse nó aqui. Vou marcar um outro nó que eu tenho aqui em cima, vocês estão vendo ali, ó, tá? Vou marcar esse aqui, que coincidentemente está na VH, mas não é por causa disso, é porque ele tem um nó, e vou marcar esse outro aqui em cima. Eu estou dando só um Ctrl+C, Ctrl+V, e estou remarcando, e estou marcando as regiões, tá? Pois é, marquei todas as regiões mais negociadas do dia anterior, daquele dia, um dia anterior de que eu estou agora no mercado, tá bom? Sendo assim, pessoal, vamos usar a lógica aqui. O que tem para trás entre essa região e essa região já não vale mais. Por quê? Porque eu já tenho uma nova projeção nesse intervalo de preços para o futuro. Então, tudo isso aqui para trás, ó, não precisa de eu olhar para esse intervalo de mercado mais, tá? Aqui, ó. Então, eu só vou marcar para fora dos preços aqui e aqui o que tem válidos. E eu vou fazendo isso para trás no mercado, para que eu consiga distribuir as minhas posições, tá bom? Então, vamos lá.
Vamos marcar para cima. O que tem para cima aqui que ainda está válido? Acima dessa linha. Eu tenho esse nó aqui, eu tenho essa POC aqui, eu tenho um nó aqui, um outro nó aqui e um outro nó aqui. Pronto. Inclusive uma região bem concentrada, mas tem um vácuo grande de preços aqui. Tá vendo? Então, vou marcar essas posições. Então, os nós eu marco com as linhas verdes. Tá aí, tá? Vou marcar todos os nós, outro nó ali em cima, outro nó aqui, e outro nó aqui, e o outro nó lá em cima, tá? Uma região bem concentrada de preço, nessa posição aqui. E eu tenho uma POC ali naquele intervalo de preço. Certo? Agora, prestem atenção que nesse intervalo de preço aqui, ó, aqui e aqui, eu tenho um vácuo maior, do mesmo jeito que eu tenho aqui em cima. A maior quanto, Felipe? Vamos ver quanto é que é a proporção? Vamos. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Poxa vida, meu senhor. Eu estou falando de mais ou menos um vácuo de 250 pontos. Imagina você comprado aqui, o mercado avançar em cima desse vácuo aqui, ó, e você ter 260 pontos sem nada para te parar no mercado. Isso é muito interessante, tá, pessoal? Do ponto de vista operacional, isso é muito interessante, certo? Agora, partindo da mesma lógica, então, daqui para trás e daqui para trás, eu já não tenho nada para marcar dentro desse intervalo de preço. Porque eu já tenho as minhas marcações reais para o futuro a partir desse ponto. Então agora o que eu posso continuar marcando? Daqui para cima o que eu tenho do passado para projetar para o futuro. Então vamos lá. Para cima, o que eu tenho aqui? Eu tenho nós bem pequenininhos aqui, que eu quase nem marco na verdade, mas eu vou continuar marcando porque eles têm uma concentração, isso aí pode segurar o preço consideravelmente, tá? Então tem um nó mais significativo aqui, tem um outro aqui, e tem um outro lá em cima. Pronto, é o suficiente. E para baixo desse nível, o que eu vou ter? Esse nó aqui embaixo, que acabou respeitando, que o mercado acabou respeitando aqui, ó, tá? Nessas mínimas desse dia, então tá válidas, estão válidas. O que eu tenho aqui para baixo? Aqui para baixo eu não tenho mais nada. Ah, Felipe, mas esse nó aqui, ó, que tem aqui significativo. Não, olha o mercado passando um candle grande aqui, ó, limpando a posição. Então esse nó aqui não está válido. Esse nó aqui, talvez, ó como é que ele respeita, tá vendo? Então, apesar desse avanço de mercado, esse nó continua respeitando. Então, vamos marcar ele aqui, porque ele respeitou aqui e respeitou aqui na frente, tá? Para baixo eu tenho essa POC, então vou marcar essa POC também, que ela é importante. Deixa eu ver se eu tenho outro, e tem um nó aqui embaixo, ó. Certinho no nó, tá bom? Então, isso aí são as minhas marcações que eu tenho para o dia seguinte. Quando o dia seguinte abre, eu estou com tudo isso marcado na tela num zoom desse jeito aqui, ó. Tá? Vai ficar aí numa telinha, num zoom desse jeito aqui. Vocês podem ver a disposição lá no nosso setup de tela, que fica um quadradinho com um dia. Por quê? Porque eu só preciso ver o mercado chegando nessas posições, certo? Eu não vou operar o toque dessas regiões. Mais uma vez, a gente vai usar isso aqui como regiões de interesse de negociação. Como assim, Felipe? Então amanhã, quando o mercado abrir, se ele defender a POC e começar a subir, eu tenho um ponto que eu posso comprar de repente. Se eu estou comprado e ele chega aqui nessa região, por exemplo, se eu estou comprado na POC e ele chega nessa região do 900, são 200 pontos de diferença. Aqui eu faço uma primeira desalavancagem. Certo? Se por acaso eu estou comprado aqui e o mercado foi quase lá e voltou, o meu stop pode ser usado atrás da POC. Então a região de interesse de negociação ela tem vários usos que a gente vai distribuir ao longo da nossa operação e vocês vão entender mais a utilização disso lá na parte operacional. Então é assim, pessoal, que vocês utilizam o Market Profile com as marcações de POC, nós,
VH e VAL, para determinar as regiões de interesse de negociação, e é assim que você usa elas para entradas, posição de stops, desalavancagens, realavancagens, para você entender aonde estão os interesses ao longo da distribuição dos preços, na escala dos preços, aonde os players estão olhando para o mercado. Isso é o verdadeiro price action, é entender aonde os players querem negociar, aonde eles têm interesse em negociar. E aí, lá na aula da mentoria ao vivo, eu passo para vocês a referência da maior autoridade em Market Profile do mundo, se vocês quiserem se aprofundar mais nisso aí. Tá bom?